Oi, hoje eu tô aqui pra falar de um negócio que tá acontecendo comigo que não tinha acontecido antes em toda a minha vida de leitura, né? Então, eu descobri um novo tipo de ressaca literária. Não sei se existe mesmo ou se é algo meio particular meu. E eu tô passando por isso e isso tá me deixando muito agoniada, né? Porque é normal ter ressaca literária, então você lê um livro muito pesado, ou você lê uma série muito grande, então é normal ter ressaca literária, mas essa que eu tô passando é uma que tá me fazendo sofrer bastante. E eu já ouvi um podcast de um booktuber, eu não lembro o sobrenome, mas o nome dele é Lucas, e eu não lembro o nome do podcast também, mas também ele faz esse podcast meio videocast aqui pro YouTube, e eu vou colocar aqui em algum lugar, um cardzinho. E o que acontece? Eu fiquei muito reflexiva depois de ouvir dois episódios dele falando sobre ansiedade, né? Comecei a pensar na minha vida mesmo, assim, e tal, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho um diagnóstico já de ansiedade, crise para todo tipo de coisa. E ontem eu tava conversando com uma amiga minha, à noite já, que a gente tinha combinado de ler um livro juntas. E eu não comecei esse livro, era pra ter começado no início da semana, ela também. E ela me mandou mensagem, ainda não comecei a ler, mas eu vou. Aí eu falei, eu também não comecei a ler. E o que acontece? Eu falei com ela que eu não tava conseguindo começar esse livro, né? E aí depois que eu falei isso com ela, eu falei outras coisas que eu vou tratar aqui no vídeo agora, e eu comecei a pensar nisso e hoje eu meio que fechei um pensamento sobre isso. Que é, eu estou com ressaca literária porque eu estou ansiosa. E não ansiosa, tipo assim, só com a vida, sabe? Mas é ansiosa pra ler aquela história, pra terminar aquela história, pra começar outra história. Ansiosa de ler. E o que acontece? Por que que eu percebo que eu tô assim? E como que eu diagnostiquei isso? Hoje, para este ano, eu tenho alguns livros para eu ler. Então, tem alguns livros que eu ainda nem comecei, que eu quero ler este ano, e tem outros que eu já comecei. E eu estou lendo neste exato momento, no total, 8 livros ao mesmo tempo. E a maioria deles é em físico. Vou falar um pouquinho sobre cada um desde o começo e explicar como que eu cheguei nesse ponto de surto e de ressaca. O primeiro livro que eu comecei a ler, eu não peguei aqui, mas eu tenho na estante, que é A Sobrevivência. Comecei a ler ano passado, foi meu amigo que me deu. É um livro mais denso. Eu sinto que ele até me falou nisso, a escrita é um pouco mais densa, mais profunda, um pouco mais detalhista. Então é um livro que eu sabia que eu já ia demorar para ler. Mas eu parei de ler ele quando eu vi que eu ia ficar em ressaca literária. Eu acho que eu li uns 28, 30% dele. Eu parei porque eu achei assim, ok, eu preciso dar um tempo nessa história, eu preciso ler algo que me conforta, então eu preciso ler fantasia e tal, pra eu voltar pra essa história. Porque A Sobrevivência, não sei se vocês sabem, é um livro de thriller, que vai contar a história de uma menina que ela quase morreu, né? Então, tipo, teve uma situação muito ruim na vida dela, em que ela foi atacada e tal, ela conseguiu fugir disso. E o livro até começa assim, de que quando os policiais viram ela, quando ela conseguiu fugir desse lugar, eles não sabiam se o vestido dela era realmente vermelho, por causa do sangue, ou se ele era branco. Pra vocês terem noção como que foi um evento traumático assim. E aí esse foi um evento que mudou 100% a vida dela, sabe? Então, existe essa personagem antes desse evento e a personagem depois. E aí o livro ele mostra pra gente que existem mais outras pessoas que passaram por isso. E eu tô ali numa parte que ela tá conhecendo uma dessas pessoas que passou por um evento traumático como o dela, bem parecido. E elas estão ali meio que tentando entender o que aconteceu uma com a outra, esse tipo de coisa. Então o livro, na minha opinião, é até um pouco pesado, assim, de ler psicologicamente. E não é o tipo de livro que eu leio, então eu precisei parar. E aí, eu li outros livros depois disso, né? Eu parei isso aí mais ou menos em janeiro, fevereiro. E aí eu li uma porrada de livros. Até junho foi um ritmo bom, então eu fui lendo na medida que eu podia e tal. Bati minha meta, ficou tudo bem. E aí, mais ou menos ali em julho, eu comecei a sentir essa coisa que eu estou sentindo agora. E aí eu peguei o segundo livro de manual assinado para Bons Garotos, eu não lembro o nome agora. Boa Garota Segredo Mortal. Eu peguei esse livro pra ler porque eu pensei, ok, Manual de Assinado para Bons Garotos é um livro que eu gostei muito, que eu dei 5 estrelas. Foi um livro de muito conforto, eu li muito fácil. Eu sentei, eu lembro que eu cheguei na faculdade, deitei na minha cama, peguei o Kindle, quando eu vi já era 10 horas da noite e a menina que eu morava falando assim, você não vai jantar? Aí eu, jantar, né? E eu tinha acabado de ler o livro, porque foi muito viciante, eu não conseguia parar de ler. E aí eu falei, não,
vou pegar esse aqui porque eu sei que eu gosto da autora, eu sei que eu gosto da história, eu sei que eu gosto dessa personagem, do jeito que ela faz as coisas, e vou ler. E aí eu comecei a achar a escrita muito arrastada, muito diferente da outra, do outro livro. E eu fiquei, mas deve ser porque eu tenho que me habituar à história e tal. E aí quando eu cheguei em 18%, eu falei, ok, não dá mais, eu preciso parar e começar um outro livro, que eu acho que vai dar certo. Porque, mais uma vez, aquele sentimento, se eu continuar isso aqui, eu vou ficar de ressaca literária. E aí eu pensei, ok, eu vou pegar Carrie Soto, porque é da Taylor Jenkins Reid, eu adoro a Taylor Jenkins Reid, eu já li quase tudo que ela publicou. Na minha cabeça não tinha chance de dar errado isso aqui, um livro muito bom e tudo mais. Curto, fácil de ler, Taylor Jenkins Reid, né? Eu parei na página 20. Então, tipo assim, eu li isso aqui. E eu parei, porque eu falei, não está dando certo. Não quero perder a memória afetiva que eu tenho com a autora. Então, eu vou parar de ler esse livro, vou pegar outro, e aí eu sigo a minha vida, né? Depois eu volto nesse aqui. Então, esse aqui foi o terceiro livro que eu deixei de stand-by esse ano, porque eu estava com medo de entrar de ressaca literária. E aí, depois disso, eu li, peguei outros livros e outros livros e tudo mais, aí foi de boa. E aí, eu peguei Antes que o Café Esfrie, né? Que eu queria muito ler esse livro, muito mesmo, comecei a ler em julho. E aí eu parei isso aqui na página 38. Eu achei a história um pouco confusa, assim, o que estava acontecendo ali, né? Eu sei que é realmente confuso, né? Porque basicamente é o seguinte, tem um café nesse lugar aqui, em que se você for lá em determinado horário e sentar numa determinada mesa e pedir um determinado café, você pode voltar ao passado, em algum momento do passado, que tenha acontecido naquele café ali. Então, tipo assim, fui lá semana passada, terminei meu namoro, não sei o quê. Que eu acho que é meu caso, a primeira história aqui. Quero voltar para aquele momento para eu entender o que aconteceu. Por que aconteceu daquele jeito? Qual que era a reação dele? Qual que era a minha reação? Porque eu não lembro. Então, meio que você pode fazer isso. E é exatamente isso que a nossa personagem, que eu não lembro o nome dela, tá tentando fazer. Ela quer voltar pra um ponto em que o noivo dela terminou noivado com ela, foi pra outro lugar e tudo mais. Ela tá ali, ela quer entender o que aconteceu, o que ela fez de errado, sabe? O que ela deixou, o que ela fez e todo tipo de coisa. Eu achei assim, não, isso aqui não tem erro. Mas teve, porque eu estou com esse problema, mas ainda não tinha identificado que era isso. E aí, eu tive que botar de stand-by também, porque senão não ia dar certo. Ou eu ia abandonar, e eu não gosto de abandonar livros, por mais que eu abandone com um pouco de frequência, mas eu não gosto. E eu também não quero dar uma nota baixa para esse livro, porque eu acho que vai ser muito bom. Pessoas que eu gosto, que fazem conteúdo literário, que eu confio no gosto delas, que é um gosto parecido com o meu, gostaram muito desse livro. Então, eu quero gostar desse livro também. É até um pouco de pressão por minha parte. Então eu resolvi colocar de stand-by e começar outro livro. E aí eu comecei 2 livros simultâneos. Eu não lembro qual foi o outro, mas o outro eu terminei de ler. E eu também comecei Lendários, que é um livro que eu quero ler há eras, entendeu? Desde que o Paulo Harris fez vídeo falando disso aqui, eu quero ler. Então tem o quê? Uns 2, 3 anos? Não sei, mas eu sei que eu quero ler. Pra mim também não tinha nada pra dar errado, porque é fantasia. Eu li, por incrível que pareça, eu li 216 páginas. 216 páginas, eu tô no capítulo 21. Eu li bastante, olha só. Li isso aqui tudo. Só que chegou num ponto de que a personagem estava me irritando muito, porque ela é uma adolescente de 16 anos, então ela tem falas, comportamentos, expressões de adolescentes de 16 anos. E me irrita. Me irrita demais, tipo, porque tem muito tempo que eu não leio um livro que a minha personagem tem 16 anos. Na verdade, o último que eu li que tinha mais ou menos essa idade é esse aqui. E me irritou bastante, mas eu tinha um motivo pra continuar porque eu tinha gostado do personagem masculino que acompanha a menina aqui na história. Só que, em Lendários, eu não tô indo muito com a cara do personagem masculino também. Por diversos motivos. A política desse livro é incrível. O sistema de magia que eu tô vendo que vai ser incrível também, que parece ser muito bom. Então, eu não queria estragar minha experiência de leitura por causa de birra minha com o personagem. Porque eu não fui com a cara deles. Basicamente por isso. Então eu falei, ok, você vai ficar também de stand-by. Vou procurar outro livro pra ler e depois eu volto. E aí, enquanto eu estava lendo Lendário, enquanto ainda estava bom e tal, enquanto ainda não estava tendo problemas, eu comecei a ler O Nome do Vento. Eu comecei a ler em e-book porque eu não tinha certeza se eu ia gostar, foi indicação do meu amigo. Ele pediu pra esse livro, é um dos livros favoritos dele, eu falei, você tem certeza que você quer que eu leia? Ele falou, tem. Então tá bom, eu vou ler. E eu comecei a ler livro de fantasia, pensei, não tenho que ter errado.
E realmente não tem. Essa história aqui vai contar a história de um querido que eu ainda não sei muito bem quem que ele é, porque eu tô na página 94. Mas eu sei, pelo que o meu amigo falou, que a história desse livro vai se passar em um dia. Um dia só, ele vai contar a história de tudo que aconteceu num dia. Muito potencial pra ser bom, sabe? Tipo assim, não tem jeito de ser ruim. Tem. Se botar a mão na mão certos autores, vai ficar ruim. Mas eu acho que esse aqui tem muito potencial pra ser bom, porque esse livro é de 2007. E desde 2007 esse livro é sempre falado. Eu já ouvi falar ele por diversas pessoas que produzem conteúdo literário. Alguns com medo de ler, outros falando que gostaram e tudo mais, preferi parar. Então, beleza. Comecei a ler, um excelente livro, muito bom mesmo. E aí chegou uma parte do e-book que eu falei assim, meu Deus, eu preciso desse livro físico. E aí eu comprei o livro, e aí eu parei de ler no e-book e parei de ler o livro até que o físico chegasse. E aí, quando chegou, fui resolver umas coisas, depois eu voltei a ler. E aí eu li, assim, sei lá, umas 30, 40 páginas. Sentei, li 40 páginas, fechei o livro e falei, graças a Deus, né? Li bastante. Não vai dar errado. Só que eu também comecei a sentir esse mesmo sentimento de, se eu continuar, eu não vou ter a experiência que eu quero ter com esse livro. E aí eu resolvi parar também, por enquanto. E aí, entre a parada desse livro e o começo do próximo, eu li um outro que foi O Encanto dos Corvos. Não é sobre Felipe, muito bom. E aí, depois que eu terminei O Encanto dos Corvos, eu ainda estava esperando eu receber o livro físico, eu comecei a ler Somos Todos Adultos Aqui, porque eu vi Paul Haas indicar isso aqui 250 vezes, e eu comprei por indicação dele, ele adorou esse livro e tudo mais, eu falei, ok. Comecei a ler, e esse aqui tem um motivo um pouco diferente, mas acaba caindo nesse mesmo ciclo. O que acontece? Esse livro não é um livro pra você pegar, sentar, ler tudo numa tarde, num dia só, e falar, nossa, muito bom. Esse livro aqui, você precisa ir absorvendo o que está sendo falado aqui, sabe? Então é um livro que eu já estou lendo um pouco mais devagar do que eu leria normalmente, porque eu entendi que esse livro não dá pra você ler de uma vez só, porque são tantas coisas que a gente vem conversando nesse livro, são tantas camadas, tantos níveis assim das pessoas, que não dá pra você ler isso aqui de uma vez só. Você tem que ler, aí você tem que parar pra pensar, você tem que tentar entender o que aquela pessoa tá sentindo, o que ela tá passando, e aí você volta e lê. E aí eu tô fazendo meio que isso. E esse livro aqui vai contar basicamente a história de uma senhorinha com 68 anos, que ela se dá conta de que ela não foi uma mãe muito bacana. Ela tem 3 filhos, ela tem 3 netos, ela mora numa cidadezinha, todo mundo se conhece e tal, ela é bem de situação assim, ela é viúva. E aí ela começa a refletir sobre isso. E aí nisso ela vai fazendo descobertas sobre si mesma, e ela conta pros filhos, vê que os filhos não reagem muito bem. Nesse meio tempo os filhos também vêm com algumas novidades pra ela, que ela também não fica assim, meu Deus, por quê, né? E aí a gente vai vendo os pontos de vista de todo mundo aqui. Então a gente tem um ponto de vista da Astrid, das questões dela, de querer resolver as coisas com os filhos, de se mostrar uma mãe melhor do que ela foi. A gente tem a questão da filha dela, de que ela está grávida e que ela quer ser uma mãe pro filho dela, melhor do que a mãe dela foi, só que ela tá tentando lidar com isso também, tem medo de ser um pouco igual a mãe dela foi, não que a mãe dela foi uma mãe ruim, e ela tá tendo esse filho sozinha, então não tem um pai, diferente de ela teve um pai e tudo mais. A gente tem um irmão mais velho que tem as questões ali com a esposa, com os filhos, ele tem uns gêmeos, e os filhos são terríveis, tenebrosos, os meninos, parece que é um furacão os dois. E aí, de lidar com isso, aí a gente tem a mulher dele lidando com essa questão também, de que teve que deixar o trabalho para cuidar das crianças, enquanto o marido dela tá progredindo na carreira e ela ficou para trás. A gente tem o outro filho da Astrid, ele é muito diferente dos outros 2 irmãos dele, então ele até fala numa parte do livro, ele ou a irmã dele, de que os 2 irmãos mais velhos sempre ficaram como guarda-costas ali ao redor dele para que nada de ruim acontecesse com ele, então sempre teve essa proteção e tudo mais. E eles têm uma filha que se chama Cecília, que ela arruma algum problema na escola que a gente ainda não entende, que a gente tá tentando entender. Tipo, eu tô em quase 200 páginas, então, sei lá, uns 60% do livro, e eu ainda não sei o que aconteceu, que confusão que ela arrumou, mas que ela teve que deixar a cidade dela ali, eu acho que ela mora em Nova York, e ela teve que ir pra casa da avó dela pra passar um tempo, pra meio que recomeçar a vida. Ela tem 13 anos, então, tipo assim, ela tá entrando na adolescência, ela tá começando a descobrir várias coisas, e ela tem um amigo que é o August, e ele também tá passando por esse período, ele é um pouco mais velho, eu acho, de se descobrir, sabe, de entender. E todos eles estão tentando entender qual que é o lugar deles no mundo. Então, isso aqui não é pra você ler rápido, sabe? Eu tô reforçando muito isso, mas não é. Isso aqui você tem que ler, absorver e tudo mais. Só que acabou caindo no ponto de que eu preciso parar de ler esse livro,
porque eu acho que eu não estou aproveitando como eu deveria aproveitar, eu não estou refletindo como eu deveria refletir. E aí eu vou ler outro. E aí eu comecei a ler um e-book nacional, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, que vai contar a história de um menino de 18 anos e um amigo dele que moram ali na Síria, e todas as questões, e vai retratar um pouco como que era a imigração, né, dos sírios para São Paulo, ali na década de 1930. Então, eu li, se eu não me engano, 30% desse livro, e assim, uma história incrível, uma história muito boa, uma história que eu já sei que eu vou dar pelo menos 4 selos para esse livro, porque eu sinto isso, a escrita é muito fluida. Eu li 30% em 40 minutos, mais ou menos. Então eu sei que não assim, tem que acontecer uma coisa muito ruim nesse livro pra eu falar, nossa, não vai dar pra dar 4 estrelas, né, pelo menos. E aí ontem eu estava indo pra faculdade, falei, eu vou pegar de todos esses livros aqui que eu mostrei, vou pegar esse aqui. Que aí eu tô lendo e-book, no Kindle é um pouco mais fácil também de ler, né? Então eu já vou aqui adiantar um pouco dessa história. E eu não consegui ler nada. Ontem eu não consegui ler nada. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus, eu não li nada hoje. E nem dessa questão de me cobrar, tipo, eu tenho que ler todo dia, porque eu já desisti disso. Eu sei que eu não consigo ler todos os dias. E aí eu parei e falei, não, mas tá tudo bem, porque hoje eu ainda vou ler o livro que eu vou ler com a minha amiga. E eu não li. E aí agora a gente volta pro início do vídeo, né? Que é essa questão de eu estou tão ansiosa para gostar de um livro, tão ansiosa para terminar e começar outro, tão ansiosa mesmo para estar vivendo aquilo e também ansiosa com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, de que eu não consigo me dedicar a uma leitura porque eu tenho muito medo de que não seja aquilo que eu estou esperando, porque todos esses livros aqui que eu falei são livros que me recomendaram, são livros que eu tenho já a expectativa de gostar, são livros que eu não quero não gostar, que eu tenho uma relação assim de afeto com o autor ou com a história, e eu não quero estragar isso, sabe? Então eu acho, assim, que eu não tenho certeza, mas eu entendo que eu estou de uma ressaca literária ansiosa. Acho que esse que é o nome que eu vou dar, ressaca literária ansiosa, onde eu não consigo ler porque eu tenho medo de não gostar e eu fico ansiosa porque eu quero gostar, e aí eu já estou ansiosa normalmente por causa das coisas da vida mesmo, né? E aí é isso. Então eu estou lendo 8 livros ao mesmo tempo, não consigo começar nenhum livro porque eu sei que eu vou começar, eu vou ler um bocado e aí eu vou parar porque eu não estou aproveitando a história do jeito que eu deveria, e aí eu vou começar outro e aí eu vou parar, aí eu vou voltar nesse aqui, né? Isso é muito ruim porque não é aquela ressaca literária normal que você sabe que você não consegue ler porque você tá cansada de ler, sabe? Pelo menos é assim que eu me sinto quando eu tô de ressaca literária, que eu cansei de ler, sabe? Nossa, não quero ler, não quero ver o livro na minha frente. Chega, 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 chega. Eu tô de ressaca porque eu tô ansiosa. E é muito ruim porque quando eu não consigo ler, eu tô de ressaca porque eu não consigo ler, eu consigo controlar isso, sabe? Do tipo, vou ver resenhas sobre, vou ver vídeos sobre livros e tal, até que desperte em mim a vontade de ler um livro, sabe? Eu fazia muito isso. Eu faço até hoje quando eu entro de ressaca. Eu pego um vídeo antigo, assim, do Vitor Almeida, do Paulo Hatz, de indicações, e eu assisto de novo, mesmo que eu já tenha visto há 2, 3 anos atrás. Eu falo, não, esse livro aqui agora, eu acho que agora é o momento de eu ler ele, porque me deu a vontade de ler ele agora. E eu leio e pronto, aí acaba a minha ressaca. É mais ou menos assim que eu funciono. Mas aqui eu não consigo fazer isso, porque se eu vejo um vídeo indicando livro, eu vou querer ler aquele livro agora, e eu sei que eu não vou conseguir ler, sabe? Então, eu assisti um vídeo do Vitor esses dias, que eu adicionei mais uns 3 livros aqui na minha lista pra ler, sabe? Só que eu não vou começar a ler ele, porque eu sei que não vai, eu vou parar em alguma parte, e aí eu não vou continuar, eu vou entrar pra essa pilha de livros que eu quero ler, que eu estou gostando de ler, apesar de um ponto aqui, outro aqui, mas eu não consigo continuar lendo porque eu tenho medo de não gostar. E é horrível sentir isso, e eu nunca senti isso em toda a minha vida de leitora, sabe? Eu leio desde que eu aprendi a ler, sei lá, com 5 anos eu aprendi a ler, então eu leio desde os 5 anos. E eu nunca senti isso, nunca. E eu não sei o que fazer, eu não sei se outras pessoas sentem isso dessa forma que eu tô sentindo, nessa intensidade. Eu acho que esse vídeo não é nem pra, tipo, falar sobre ressaca literária, é mais pra eu me ouvir falando de algo que tá me incomodando, sabe? E ver se eu encontro alguma pessoa que tá passando por isso, pra gente ver o que a gente faz, sabe? Tipo,
O que que você fez pra sair disso? Ou o que você está fazendo pra sair disso? Porque eu não gosto de não ler, sabe? Pra mim, ler é igual respirar. Não existe a Júlia se não tiver a leitura. Não existe as duas coisas separadas. E no momento não tá tendo a leitura prazerosa, né? Que uma leitura que você olha e fala, nossa, isso aqui, ó, isso aqui é tudo. Apesar de que esses livros estão sendo tudo, né? Que eu tô reforçando, mas a leitura por ler, não por pressão, não por esse tipo de coisa, não está tendo agora. Então, por exemplo, agosto, eu li uma unidade de livro e eu dei uma estrela pra esse livro. Mas isso é um detalhe, porque eu sou chata mesmo. Mas enfim, é isso o vídeo. É só pra compartilhar um novo tipo de ressaca que eu descobri na minha vida. E se alguém passa por isso, pelo amor de Deus, me fala como passar por isso, sabe? Como superar essa ressaca literária ansiosa. Porque eu quero muito ler esses livros. Se você assistiu até aqui e se identificou, olá, não sei o que fazer, mas quando eu descobrir eu vou me contar. E se você não se identificou, mas ficou até o final, muito obrigada por assistir minhas lamúrias, eu chorando minhas pitangas, né? Deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Eu tô só no TikTok e no Scoob, então tá aqui embaixo em algum lugar. E muito, muito obrigada por assistir, por me ouvir e talvez, né, por querer fazer parte disso aqui também. Então, é isso. Beijo pra vocês.